Os destaques desta edição. Defensoria pede urgência no julgamento de ação contra o aumento do preço de energia no estado. Amazonas registra redução no número de diagnóstico de HIV em 2020. Quadrilha toma ruas e assalta banco em Cametá, no Pará, em ação parecida com a que ocorreu em Criciúma. Vacinação contra a Covid no Brasil deve começar com maiores de 75 anos, equipe de saúde e indígenas. Secretário de Justiça dos Estados Unidos contradiz Trump e diz que não há provas de fraude nas eleições. Flórida se torna o terceiro estado americano a ultrapassar 1 milhão de casos de Covid-19. Mais de 40 milhões de pessoas ainda são vítimas da escravidão contemporânea, diz a ONU. Idosa morre atropelada na Avenida Brasil. Jovem de 18 anos é executado com 15 tiros em beco no bairro da Compensa, e mais um acerto de contas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 72 anos no ar. 5:46. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima, assim como ontem, não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 2 de dezembro. Chegamos aos 336 dias do ano. Faltam 30 para terminar 2020. O ano é bissexto, com um dia a mais. Dia de São Francisco Xavier. Também é o Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica, evento criado pelo órgão colegiado da Organização Mundial da Saúde, e o Dia Internacional dos Deficientes, instituído pela ONU. Esta é a edição 85.013 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 60 centímetros. Já encheu 1 metro. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto, operando sem restrições, o mesmo acontecendo com o militar de Ponta Pelada. 5:48. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, e bom dia, Itamar Jardina, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Como é que está o tempo aí, Pellegrini? Paulo, começa a clarear, né? Estava muito nublado com ameaça de chuva aqui na área da zona norte da cidade, porém, agora, nesse momento, já começa a clarear um pouco. Pellegrini, muitas reclamações contra motoristas de Uber em Manaus. Os motoristas não estão aceitando cartões, Pellegrini. Muitos deles não aceitam e tratam mal os passageiros. Pois é, recusam as corridas, né, Paulo? É bom que se diga logo, a gente manda um abraço a todos os motoristas de aplicativo na cidade, passam aí por grandes perrengues na mão de bandidos, a gente vem denunciando, vem tentando ajudar da melhor forma, mas alguns, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda bem que a grande minoria, são poucos, estão aí tratando mal passageiros, estão aceitando cartão, recusam a corrida quando o pagamento é no cartão de crédito, e isso vem ocasionando, Paulo, em muita reclamação. E as plataformas aí, como Uber, Drive, 99, tem aí que tomar providências em relação a esses motoristas que agem dessa forma, manchando aí a imagem da grande maioria que são formada aí por motoristas que cumpre aí todo o protocolo das plataformas de motoristas de aplicativo. É claro que nós estamos generalizando, mas existem muitos deles que realmente são abusados, e a população, muita gente tem reclamado aqui, a Central de Jornalismo da Rádio Difusora. São muitos mesmo, Paulo, são muitos, mas realmente são muitos, né? E o usuário, quando pergunta sobre alguma coisa, tinha um deles aí dirigindo com o farol apagado, aliás, com o farol com defeito. Era só um lado que estava funcionando à noite. Chegou a mim essa reclamação, aí quando o passageiro foi reclamar, rapaz, só tem uma luz ligada. Voltou a apanhar dele, e outros também tem reclamação, já falam, olha, o dinheiro está trocado, não sei o quê, e tem outros motoristas que só para dirigir o carro nu. Os caras vão aí, meu irmão, com aquelas camisetinhas regata, aquelas bermudas lá em cima, todo de sandália, todo mal arrumado, todo jogado, e isso também, Paulo, conta ponto contra ele. É verdade, muitos de camiseta e de bermuda também. Você tem razão, Pellegrini. Muita gente também reclama esses trajes menores por parte de alguns motoristas de aplicativo. Mas, Pellegrini, uma idosa morreu atropelada na Avenida Brasil.
Infelizmente, Paulo, né, foi uma pessoa que foi atravessar a rua e acabou sendo atropelada e morta. O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, é mais uma morte no asfalto. Nós temos aí muitos acidentes acontecendo. Cresceu muito, Paulo, nos últimos dias aí. Uma pessoa também ontem ficou gravemente ferida quando foi atropelada junto com uma criança também. Temos também ontem à noite, Paulo, uma colisão aí de um carro com um Porsche, o motorista gravemente ferido. Ontem pela manhã, né, aquele acidente com o ônibus, deixando aí várias pessoas feridas ali na Torquato Tapajós. E teve um casal também que colidiu com um carro que fazia uma perseguição a bandidos, e a motocicleta colidiu com o carro da PM, né, Pellegrini? Foi, Paulo Guerra, aconteceu também, foi na madrugada, numa perseguição policial, né? A polícia estava perseguindo esses bandidos e um casal aí terminou gravemente ferido. Já tivemos a informação, fomos agora há pouco ao pronto-socorro, não houve melhora em relação a esse casal, Paulo. O estado dele está do mesmo jeito, né? Instável desde o momento que deram entrada no pronto-socorro. Aquele peruano que foi baleado aqui no centro da cidade, Pellegrini, quando saía de um mercadinho, ele recebeu um tiro, uma bala perdida que acertou as costas. Qual é o estado de saúde dele? Pois é, Paulo, ele continua internado também, Paulo. Ele levou um tiro lá na rua Pedro Botelho, na área central da cidade. Ele não tinha nada a ver, a bala não era para ele. Houve uma briga, Paulo, ali na área da Pedro Botelho e na área de um bar. 2 grupos começaram a brigar, daí um grupo começou a atirar no outro, e uma dessas balas, Paulo, foi uma bala perdida que atingiu a costa desse peruano de 48 anos de idade, que está internado ainda, Paulo Guerra, e o estado dele requer cuidado. Zona Leste, Pellegrini, uma mulher sai do motel completamente nua, correndo. O que aconteceu, Pellegrini? Paulo Guerra, causou alvoroço na madrugada de hoje, né? Uma mulher com tudo aparecendo, nem sequer uma toalha. Ela saiu correndo, não se sabe se ela estava drogada, não se sabe se ela estava bêbada, ou simplesmente quis sair correndo do motel. Saiu correndo, Paula, e ela é adepta daquele, né, método de floresta negra. Fazia muito tempo que ela não viu uma gilete. Pois é, Pellegrini, coisas do cotidiano que acontecem na cidade e que sempre são relatados aqui pelo Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. E daqui a pouco a gente vai trazer também, Paulo, a gente obedece todos os horários, etc. Teremos novidades na área policial, Paulo. Daqui a pouquinho, né? Às 6h15 mais ou menos, a gente vai trazer aí novidades. Estamos acompanhando de perto e daqui a pouco, dentro dessa edição do Jornal da Manhã, teremos aí novidades aqui no nosso noticiário policial, viu, Paulo? Vamos aguardar logo após os comerciais das 6h, não é, Pellegrini? Isso aí, Paulo. Tá bom, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo, mandar um abraço muito especial para todo mundo lá do Catalão. Antigamente chamava Costa do Catalão. Abraço aí a todo mundo aí dos ouvintes do Catalão. Hoje eles irão receber os profissionais aí, a equipe pedagógica, né? Da Secretaria de Educação do município de Iranduba. Vai ser lá na escola Nossa Senhora Aparecida. A escola Paulo Guerra e ouvintes é uma escola flutuante que fica lá no Catalão. Um abraço aí para todo mundo do Catalão, para a equipe pedagógica que vai reunir hoje, aí, como sempre, ao comando da Ana Priscila. Ana Priscila, aquele abraço, querida. E o pessoal do Catalão hoje está em festa devido aí à visita da equipe pedagógica na escola Nossa Senhora Aparecida. E Paulo Guerra, um casal de idoso também fez contato com a gente, que eu vi um alô do Paulo Guerra, é a Dona Maria Martins e seu Manuel Costa. Eles estão lá na rua Iemanjá, no bairro Tancredo Neves. Obrigado pela audiência. Paulo Guerra. Queremos agradecer a todos que acompanham o Jornal da Manhã, nos aplicativos, nas redes sociais e principalmente aqui no aplicativo Humano, onde você não só pode ouvir o jornal, como pode assisti-lo ao vivo aí nessa telinha. Bares e casas de show retomaram as atividades desde ontem. Apesar da pandemia de Covid-19, o governo do Amazonas autorizou a reabertura desses estabelecimentos exclusivamente como restaurantes. Os estabelecimentos estavam fechados desde o dia 24 de setembro. Além da obrigação de seguir os mesmos protocolos sanitários já em vigor para restaurantes, os bares e casas de show devem funcionar até 1h da madrugada. Ainda atingir a ocupação de até 50% limitada a 500 pessoas. Não realizar venda de ingressos e a utilização de pista de dança. Segundo o governo, o horário de funcionamento dos restaurantes também será estendido até 1h da manhã.
Os flutuantes também foram autorizados a funcionar como restaurantes desde o dia 16 deste mês. Mas é bom lembrar, denúncias sobre irregularidades ou eventos clandestinos continuarão a ser averiguadas pela Central Integrada de Fiscalização, que pode ser acionada por este número. 190. Vamos repetir, o telefone para contato da Central Integrada de Fiscalização para denúncias de irregularidades é o 190. Wilson Lima assina a convocação de 827 aprovados em concurso da Secretaria de Educação. O governador Wilson Lima assinou ontem a convocação de 827 profissionais de apoio técnico aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC. Esse é o 5º chamamento de concursados do certame da SEDUC na gestão de Wilson Lima, totalizando 5.296 servidores convocados. Os 827 profissionais chamados foram aprovados para os cargos de assistente social, bibliotecário, contador, estatístico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente técnico e merendeiro para atuarem em Manaus e nos 61 municípios do interior do Amazonas. O governador disse que a convocação dos servidores é mais um passo importante no reforço à área da educação do estado e um ato de reconhecimento e justiça àqueles que foram aprovados em concurso público. E vale destacar que nesses dias em que o mundo todo enfrenta uma crise grande do desemprego, o estado do Amazonas está gerando emprego, está reconhecendo o esforço e o trabalho dessas pessoas. Isso daí é dignidade para esses cidadãos. Wilson Lima também disse que em 2021 serão entregues 7 escolas de tempo integral com padrão de excelência, fruto de parceria do governo do estado com o Banco Mundial. Entre essas escolas, segundo o governador, está a do Monte Oreb, que será entregue no início do próximo ano. É uma escola para aproximadamente 1.000 alunos, e isso fora os investimentos em reforma de escolas que estão ocorrendo no interior e a contratação de pessoal para a atuação em 2021, completou o Wilson Lima. 5h58 em Manaus. A Junta Comercial do Estado do Amazonas, JUSE, registrou no mês de novembro de 2020, conforme relatório do Sistema de Registro Mercantil, vinculado ao Ministério da Economia, o menor número de extinções de empresas no estado nos últimos 6 meses. O número também é o menor em comparação ao mesmo período do ano de 2019. Micro-ônibus e motocicletas causam terror no trânsito de Manaus. Uma reclamação de um ouvinte através do aplicativo Humano, dizendo que os micro-ônibus estão usando buzinas a ar e espantando as pessoas que estão no trânsito, apavorando todo mundo. Parece até que o ônibus vai passar por cima dos carros menores. Alberto Pellegrini tem informações. Temos aqui, Paulo Guerra, em primeira mão, o Jornal da Manhã da Difusora informa, Paulo, que está nas ruas da cidade. Foi desencadeada agora há pouco a Operação Sanguessuga por parte da Polícia Civil, Paulo Guerra, com apoio da Polícia Militar, Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e também o Detran. Paulo, a Operação Sanguessuga tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que vem desviando recursos, vem desviando impostos, Paulo Guerra, e já são aí, vem desviando não, vem deixando, vem fraudando documentos para que os impostos deixem de ser recolhidos. Aproximadamente 30 milhões de impostos já deixaram de ser recolhidos devido à ação dessa quadrilha, Paulo. A polícia está nas ruas, tem viaturas no bairro de São Geraldo, as viaturas que vimos no bairro de São Geraldo, mas a informação que temos é que tem viatura aí em toda a cidade e as pessoas que serão presas nessa operação serão levadas para a Delegacia Geral. Paulo Guerra. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes sobre essa operação que leva o nome de Sanguessuga. O Prêmio Novari anunciou ontem os vencedores de sua 17ª edição. Entre as 6 práticas premiadas está a Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas, Catrapoa, coordenada pelo Ministério Público Federal do Amazonas, vencedora da categoria Ministério Público. Criada em 2016, a Catrapoa vem atuando como um fórum permanente que envolve dezenas de órgãos públicos das 3 esferas de governo
representantes de entidades não governamentais e lideranças indígenas e agroextrativistas. E funciona como o principal catalisador das discussões, articulações e ações em torno da temática de alimentação tradicional no estado. O Amazonas registrou 1.065 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. No total são 179.265 casos da doença no estado. Foram confirmados 4 óbitos por Covid-19 ocorridos desde a segunda-feira, o que eleva para 4.896 o total de mortos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 408 pacientes internados, sendo 173 em UTI. Nesta edição, 11 municípios não atualizaram o sistema de informação para a consolidação dos dados do boletim. São eles Alvarães, Anuri, Atalaia do Norte, Apuí, Coari, Eirunepé, Itapiranga, Japurá, Pauíni, Tapauá e Tonantzin. O deputado estadual Álvaro Campelo denunciou o descumprimento da lei número 2.826/3, regulamentada pelo decreto 23.994 de 2003 também, que determina em seu artigo 19º, inciso 9, que as empresas que recebem os incentivos fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus tenham a sua administração na capital amazonense. O parlamentar destacou com preocupação que essas empresas estão transferindo os postos de trabalhos administrativos de Manaus para outros estados, causando um impacto negativo no mercado de trabalho durante a pandemia no Amazonas. Ele deu exemplo da empresa Alval Filme Indústria, que demitiu os profissionais com nível de chefia, e estes cargos foram ocupados por pessoas de Lorena, em São Paulo. A Sintex Brasil também se encontra com toda a administração em São Paulo, bem como a empresa HDL Legrand e Inova do Brasil, que também se encontram com toda a gerência contábil e fiscal em São Paulo, afirmou Álvaro Campelo. O deputado Sinésio Campos, do PT, apresentou proposta de necessidade de integração da Zona Franca de Manaus com os municípios da região metropolitana, com o objetivo de levar desenvolvimento à região e estrutura digna de vida aos habitantes, além de estagnar o fluxo migratório para a capital. Manaus não pode continuar sendo o primo rico em detrimento dos municípios do interior, que também têm o direito de desenvolvimento. Hoje, Manaus concentra 53% da população do estado. O deputado lembrou que o fluxo migratório para Manaus teve origem na criação do Polo Industrial de Manaus na década de 70, quando milhares de pessoas dos municípios decidiram vir para a capital em busca de oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. Prefeitos recém-eleitos da Amazônia Ocidental se reuniram em Manaus ontem para discutir estratégias para o desenvolvimento regional das cidades. Recursos de 7 bilhões de reais foram anunciados por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte para financiamentos de projetos. A reunião, que ocorreu de forma híbrida, teve início às 14 horas na sede da Suframa e contou ainda com representantes do Conselho Nacional da Amazônia. Prefeitos eleitos este ano nos estados que compõem a Zona Franca de Manaus, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima participaram das discussões. Na reunião, 15 prefeitos de cidades do interior participaram de forma remota. Outros 9 compareceram presencialmente. Durante o encontro, os superintendentes da Suframa, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e do Banco da Amazônia apresentaram possibilidades de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como crédito para a cadeia produtiva. A Câmara Municipal de Iranduba aprovou ontem o projeto de lei de autoria do vereador Nedir Santana do Vale, do PSD, que dá a chamada Rua do Brito nas imediações do distrito do Cacau Pireira o nome do falecido empresário Francisco Messias Cameli, o Chiquinho Cameli, dono do estaleiro Juruá. A empresa, que está em Iranduba desde 2002, gera mais de 400 empregos diretos. No texto do projeto de lei de sua autoria, o vereador Nedir Vale destacou a expressiva contribuição dada por Chiquinho Cameli ao distrito do Cacau Pireira, principalmente na área da educação, apoiando os projetos Bombeiro Mirim e Terceira Chama. O parlamentar de Iranduba também ressaltou em sua propositura o projeto Alfabetiza Juruá, criado por Chiquinho Cameli para beneficiar os funcionários da sua empresa. 6:11 em Manaus. O Amazonas apresentou redução no número de diagnósticos de HIV nos 8 primeiros meses de 2020, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. O governo considera que a redução ocorreu em razão da pandemia de Covid-19. Até agosto de 2020 foram diagnosticados 632 casos de HIV no estado,
dos quais apenas um registrado em criança. No mesmo período de 2019, foram 1.630 casos. Alguns setores do polo industrial de Manaus tentam driblar as dificuldades provocadas pela falta de insumos durante a pandemia. Depois de suspender a produção durante o pico da pandemia, os fabricantes de bicicleta, por exemplo, não conseguem peças fundamentais. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a tendência é que a dificuldade de suprimentos se arraste pelos próximos 6 meses. A escassez de componentes causou uma redução de 20% da produção comparado ao ano passado. No Brasil, em média, nós temos 50% de insumos que são nacionais e 50% que são importados. Os grandes problemas estão com a base de insumos importados que vem em grande maioria do sudoeste da Ásia e representa hoje 80% da produção mundial de bicicletas. Grande parte das empresas que fabricam peças e componentes estão lá, explica o vice-presidente da Abraciclo, Ciro Gazola. A taxa de desocupação no Amazonas atingiu 18,8% em outubro, a terceira maior do país e a maior da série histórica iniciada em maio na Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, o PNAD Covid-19, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ao apontar 312 mil desempregados no mês passado. A desocupação cresceu 0,6 ponto percentual na comparação com setembro, 18,2%. Já a taxa de participação na força de trabalho registrou 55% e o nível de ocupação foi 44,7%, ou seja, menos da metade da população em idade de trabalhar tinha ocupação. A Defensoria Pública do Amazonas solicitou ontem que seja apreciada com urgência pela Justiça a ação para barrar o aumento da tarifa de luz pela Amazonas Energia enquanto durar a pandemia. O reajuste foi aprovado pela ANEEL e válido a partir do mês de novembro. A solicitação foi feita após uma juíza assinar no dia 25 de novembro um despacho em que questiona se a Defensoria deseja mesmo continuar com a ação. O ato provoca uma demora ainda maior para o julgamento do processo. No documento, a juíza Naira Neila Batista de Oliveira Norte alega que existe o projeto de lei número 494/2020, aprovado na Assembleia Legislativa, que proíbe o reajuste da energia enquanto estiver valendo o estado de emergência na saúde por causa da pandemia de Covid-19. Esse projeto de lei ainda aguarda um posicionamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, que pode aprová-lo ou vetá-lo. Para a juíza, como a ação teria o mesmo tema do projeto caso ele seja aprovado, ocorreria a perda do objeto, ou seja, se tornaria irrelevante. Em nota, a Defensoria Pública informou que solicitou a urgência porque, como o reajuste será aplicado em dezembro, faturas começarão a ser lançadas neste mês já com o aumento, caso não haja uma decisão judicial que o proíba. Polícia. Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, o Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Militar deflagram neste instante a Operação Sanguessuga para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar mais de 30 milhões em impostos estaduais e federais no Amazonas. Estão sendo cumpridos 83 mandados de prisão, busca e apreensão em Manaus e no interior. Um dos alvos aqui é o condomínio de luxo residencial Vila Lobos, no bairro Ponta Negra, na zona oeste. Mais de 300 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, estão à procura dos alvos dos mandados prisionais. O secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonatis, está no comando operacional ao lado da delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, do diretor do Detran, Rodrigo de Sá, e do titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, delegado Cícero Túlio. A Operação Sanguessuga é fruto de investigação da DEF com colaboração do Detran. E daqui a pouco teremos mais informações e já está programada uma coletiva de imprensa para às 11 horas na Delegacia Geral da Polícia Civil no Dom Pedro, quando todos os detalhes dessa operação serão dados à imprensa. Um peruano identificado como Manuel Bezerra, de 48 anos, foi vítima de bala perdida na noite desta terça-feira ao ser atingido durante um tiroteio ocorrido na rua Pedro Botelho, no centro de Manaus. Ele estava deixando o mercadinho no local quando aconteceu o fato. De acordo com o sargento Ronilson Guedes, da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, testemunhas informaram que 3 criminosos em um veículo ainda não identificado estavam efetuando disparos de arma de fogo na área. A vítima acabou sendo baleada nas costas por um desses tiros. Os suspeitos fugiram e a vítima ficou agonizando em via pública. Alberto Pellegrino, o que mais está acontecendo na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, além da Operação Sanguessuga, nós do Jornal da Manhã já tínhamos essa informação, Paulo Guerra, e só podíamos divulgar depois das 6 horas da manhã, e assim o fizemos. Mas, Paulo Guerra, além da Operação Sanguessuga, eita, vai ter muita gente presa na manhã de hoje, no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou balas pelo corpo, está ainda internado, Paulo Guerra. Trata-se do plano dessa ocorrência que se acabou de relatar aqui no Jornal da Manhã. Pronto socorro João Lúcio, um gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens que desceram do carro e foram brigar por causa de desentendimento no trânsito. Um deles acabou levando um soco, caiu e bateu a cabeça no asfalto e teve que ser levado às pressas ao pronto socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, um jovem de 19 anos que foi atropelado nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. Saída de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um bandido, esses da pior espécie, que merece apodrecer na cadeia. Um homem de 59 anos, bandido, safado, ordinário, foi preso no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele estuprou as sobrinhas dele, de 9 e 11 anos de idade, estuprou criança, desgraçado vagabundo. Tomara que apodreça na cadeia. Tem 59 anos e tomara que não complete nem 60. Tomara que alguma coisa aconteça com ele. Quem sabe um Covid bem forte num desgraçado desse de 59 anos. Ai, Pelegrino, não fala assim, é um ser humano. Não leva pra tua casa, meu irmão. Bota lá na tua rede pra te ver o que ele faz. 59 anos. Estuprou uma criança de 9 e outra de 11 anos de idade. Tomara que morra. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. Paulo Guerra e ouvintes, 3 homens, 3 bandidos. Danísio de Oliveira Cavalcante, de 30 anos. Fabrício da Silva Ferreira, de 20, e Marcos Paulo Coelho Fernandes da Costa, de 18 anos. Foram presos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A dupla, aliás, esse trio aí estava assaltaram um motorista de aplicativo de 29 anos. Segundo as informações da polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esses bandidos solicitaram a corrida lá no Igarapé do Passarinho, na colônia Terra Nova, e o destino seria o bairro Novo Israel. Mas, em determinado momento, o trio sacou uma escopeta e anunciou o roubo. O bando planejava colocar a vítima no porta-malas do carro, mas o motorista se jogou do carro ainda em movimento, e uma viatura da polícia da 26ª SICOM conseguiu rapidamente socorrer essa vítima, que, né, ele rastreou o celular e logo chegaram aos bandidos. A polícia prendeu os 3. Atenção para o nome dos bandidos. Você, quando conhecer esses caras, corra de perto. Atenção para o nome dos bandidos. Você conhece o Danísio de Oliveira Cavalcante, de 30 anos? Pois é, ele é assaltante, ele é ladrão e foi preso. O outro preso, Fabrício da Silva Ferreira, 20 anos, profissão, ladrão, ele não presta. Outro, Marcos Paulo Coelho Fernandes, 18 anos, tão novinho, mas não vale nada. A profissão dele é ladrão e também esse daí não vale nada, não é boa bisca. 3 bandidos tirados de circulação pela polícia. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, conforme a Rádio Difusora já informou,
nessa edição, que uma idosa foi atropelada e morta. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o carro atropelador passou por cima dessa senhora. Infelizmente, ela acabou morrendo, ainda foi levada a um hospital, mas infelizmente acabou morrendo. Bala! Bala! Tiros! Bombons da morte na Compensa! Um rapaz de 18 anos, o Hugo Vinícius, foi assassinado com 1, 2, 3, 7, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa. E o crime tem características de acerto de contas. Afinal de contas, foram 10 tiros. Nós aqui, né, Paulo, ainda assim lamentamos profundamente. É um rapaz de apenas 18 anos que perde a vida após aí, as primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. É profundamente lamentável ver a nossa juventude se perder na droga e posteriormente perder a própria vida. Você que está se metendo no mundo da droga aí, está fumando, está cheirando, está vendendo, dinheiro fácil, está se achando, rapaz, sai dessa, senão o pau te acha e a pedra te espera. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os muros no entorno do Newton Santos e General Severiano amanheceram pichados com ameaças de morte a jogadores e dirigente do Botafogo nesta terça-feira. Fotos que circulam em redes sociais mostram a sede e o estádio com ameaças em caso de rebaixamento para a segunda divisão ou se não vencerem no próximo sábado simplesmente contra o Flamengo. O adolescente Curtis Jones marcou aos 13 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória de 1-0 do Liverpool da Inglaterra sobre o Ajax da Holanda. Este resultado selou a classificação da equipe inglesa, que estava desfalcada por lesões em jogo em casa da Liga dos Campeões da Europa, disputado nesta terça-feira. Bahia se classifica na Sul-Americana após empate na Argentina. Tricolor ficou no 0-0 com União Santa Fé. O Santos está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, o Peixe perdeu por 1-0 da LDU, mas confirmou a vaga por ter vencido a partida de ida por 2-1 no Equador. Critério de desempate na competição sul-americana, os gols com visitante foram salvadores. O Flamengo está eliminado da Libertadores da América. Nos pênaltis, o Racing eliminou o atual campeão na noite de ontem no Maracanã. O tempo regulamentar terminou em empate em 1-1, mesmo resultado do primeiro jogo. Mas não foi um empate qualquer. Foi com gol nos acréscimos com o sempre do Flamengo, que estava com 1 a menos desde a metade do segundo tempo. Só que, nos pênaltis, o Ilharão viveu seu enredo particular de herói e vilão, e os argentinos se classificaram para as quartas de final. Outro eliminado é o Atlético do Paraná, que foi derrotado por 1-0 pelo River Plate da Argentina. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos no mês de julho. Entre os beneficiários, 3,4 milhões vão receber uma parcela do auxílio emergencial extensão de R$300. Outros 200 mil ainda vão receber algumas das parcelas de R$600. A Polícia Civil deflagra na manhã desta quarta-feira a Operação Sanguessuga para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar mais de 30 milhões em impostos estaduais e federais no Amazonas. Estão sendo cumpridos 83 mandados de prisão, busca e apreensão em Manaus e no interior. O Jornal da Manhã já divulgou essa informação por volta das 6h03. Uma quadrilha tomou as ruas de Cametá, no interior do Pará, 235 quilômetros de Belém, no começo da madrugada de hoje,
para assaltar um banco. Moradores relataram em redes sociais uma noite de terror. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente, do PSC. A ação tem as mesmas características da registrada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, na madrugada da última terça-feira, dia 1º, em que uma quadrilha também fez ataques pelo município em ação para assaltar uma agência bancária. Assim como aconteceu em Criciúma, a quadrilha que atacou Cametá também usou reféns como escudos para se locomover pelas ruas da cidade. As pessoas foram capturadas em bares. Os criminosos atiraram para cima durante mais de uma hora. O grupo usou armas de alto calibre e explosivos. A quadrilha fugiu de carro e em barcos. A cidade fica às margens do rio Tocantins. 6h38 em Manaus. Vacinação contra a Covid deve começar com idosos profissionais de saúde indígenas, diz Ministério da Saúde. A expectativa do Ministério é imunizar 109,5 milhões de pessoas em um plano dividido em 4 fases. Apesar dos dados preliminares, ainda não há vacina com autorização de uso concedida pela Anvisa. Dias Toffoli suspende decreto da nova política de educação para alunos com deficiência. Regras publicadas no fim de setembro citam escolas especializadas para esses estudantes. A ação do PSB aponta prejuízo à inclusão. Decisão deve ser levada ao plenário no próximo dia 11. Gilmar Mendes adia julgamento de habeas corpus que colocou Queiroz em prisão domiciliar. Caso seria analisado no plenário virtual da segunda turma a partir de sexta-feira. Gilmar concedeu domiciliar a Queiroz e a mulher, Márcia Aguiar. Casal é denunciado por rachadinho. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marca para o próximo dia 16 votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso ainda não instalou comissão para analisar a LDO. O governo pode ficar impedido de executar qualquer gasto a partir de janeiro, pela primeira vez, se texto não for sancionado. A votação da medida provisória 996/20 está marcada para esta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A medida cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela para financiar a construção e pequenas reformas de residências para famílias com até R$7 mil de renda mensal na área urbana e com até 84 mil de renda ao ano na área rural. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 no governo do ex-presidente Lula. Em carta enviada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na semana passada, o operador nacional do sistema elétrico aponta preocupação com o abastecimento de energia elétrica em todo o país. No documento obtido pela TV Globo, o órgão prevê dificuldade no atendimento eletroenergético, pelo menos até o final deste ano, em razão do baixo nível dos reservatórios. Isso já foi sentido em Roraima. O documento embasou a decisão da ANEEL de autorizar cobrança extra na conta de luz dos consumidores desde ontem. Em 26 de maio, a ANEEL havia anunciado que não haveria esse tipo de cobrança até 31 de dezembro deste ano, em razão da pandemia. O nível dos reservatórios do subsistema Sudeste Centro-Oeste, responsável pela geração de cerca de 70% da energia consumida no país, está em 17,72% e do subsistema Sul em 18,25% da capacidade total. Além disso, de acordo com a ONS, as condições hidrológicas para o mês de dezembro são desfavoráveis. O ONS diz que a situação crítica nos 2 subsistemas persiste, mesmo com as medidas já adotadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Flexibilização de regras para viagens internacionais de ônibus preocupa especialistas. Mesmo com todos os cuidados, a orientação dos infectologistas é avaliar se a viagem é essencial neste momento. O conselho é não participar nem dos encontros de fim de ano, mesmo que a saudade esteja bem apertada. A Pfizer e Moderna pedem autorização para uso de vacinas contra a Covid-19 na Europa. Decisões podem sair até 29 de dezembro e 12 de janeiro, respectivamente, e vão depender de dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas. Radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, desaba após meses de deterioração. Radiotelescópio era o segundo maior do mundo. Ele suportou furacões, umidade tropical e uma série de terremotos em seus 57 anos de operação. Flórida se torna terceiro estado dos Estados Unidos a ultrapassar 1 milhão de casos de Covid-19. Terceiro estado mais populoso do país está ao lado de Texas e Califórnia na lista de locais com mais casos confirmados. O governador Ron DeSantis prometeu não adotar restrições, mas disse que vacinação só deve começar na primavera de 2021. O Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid da
das farmacêuticas Pfizer e BioNTech, e o governo informou que a campanha de vacinação começa na semana que vem. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock. 6h43 em Manaus. O procurador-geral e secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, afirmou nesta terça-feira que não há qualquer indício de fraude capaz de mudar o resultado das eleições de novembro, vencidas pelo democrata Joe Biden. A declaração, mais uma vez dada por uma autoridade do país, reforça o rechaço às tentativas do presidente Donald Trump em reverter a derrota. Eleito, Biden deve tomar posse em 20 de janeiro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse esta quarta-feira que os protestos globais contra o racismo sistêmico trouxeram atenção renovada a um legado de injustiças em todo o mundo, cujas raízes estão na história sombria do colonialismo e da escravidão. Em mensagem sobre o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão, marcado em 2 de dezembro, o chefe da ONU afirmou que a escravidão não é simplesmente uma questão de história. Em todo o mundo, mais de 40 milhões de pessoas ainda são vítimas da escravidão contemporânea. Mulheres e meninas representam mais de 71% desses casos. Guterres contou que a escravidão se manifesta de várias formas por meio da servidão baseada na descendência de trabalho forçado infantil, servidão doméstica e casamento forçado. Ele também realçou servidão por dívida, tráfico de pessoas para fins de exploração e o recrutamento de crianças em conflitos armados. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. O governo prevê início de vacinação em março com idosos, profissionais de saúde e indígenas. A Folha de São Paulo. Mãe morre na frente dos filhos após árvore cair sobre carro em São Paulo. O Estado de São Paulo. Centrão tenta impedir reeleição de Alcolumbre e Maia no Congresso. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Nova certificação da Anvisa pode agilizar vacina contra a Covid no país. O Valor Econômico. Toffoli suspende política de educação especial do governo. Estado de Minas. Após críticas de Eduardo Bolsonaro, Ciro Gomes sai em defesa de Calil. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco chega a 85% de ocupação em leitos de UTI para Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Habilitações vencidas em 2020 terão 1 ano a mais de validade. Porto Alegre, 0 hora. Diante da derrota de aliados nas urnas, Bolsonaro deve buscar reposicionamento político para 2022. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. 10º injeta 2,2 bilhões no Amazonas. Em tempo. Wilson convoca 827 aprovados em concurso. A crítica. Governo cria comissão para fazer concursos. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.